Vamos começar. O Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Aquele entre vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Teodósio, que menciona especificamente uma igreja marcando o local onde se acreditava que Jesus havia sido batizado, o Evangelho de Mateus. E isso nos fornece o único relato histórico de uma das jornadas mais misteriosas da história religiosa. Esta é a fuga de Jesus e sua família para o Egito. As ruínas de Cesareia de Filipe. Escavações recentes descobriram os restos de um grande templo dedicado a Pan. Foi aqui, à sombra desse centro religioso pagão, que Pedro fez sua famosa declaração sobre a identidade de Cristo. Este é o Poço de Jacó. Este é o lugar real onde Cristo esteve. Então estamos passando por tudo e por onde ele andou em suas viagens naquela época. Este episódio tem de tudo. Então vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Bem-vindo à minha tenda. Meu nome é Mark Gagnon, e este é o programa onde exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões do mundo, de todos os tempos, em todo o universo. Obrigado por estarem comigo, eu realmente agradeço. Estou aqui com meu amigo Cristos, ali nos controles e nas baquetas. Como você está, Cris? Tudo bem. Certo, chega. Eu só queria agradecer a todos que assistiram aos vídeos sobre o Sikhismo e a Arca da Aliança. Recebi comentários muito legais, tanto de pessoas Sikh, quanto de pessoas que não têm esse histórico religioso. E esse cara aqui, quem é? IFGABCD. Esse nome de usuário é péssimo. Ele disse que ficou sem teto por 2 dias no Reino Unido e foi a um Gurudwara. Eu sempre erro na pronúncia. Vou falar do jeito que acho que deve ser. Gurudwara em Manchester. E eles deram comida de graça para ele por alguns dias, sem cobrar nada. Isso mostra que pessoas boas existem. No episódio da Arca da Aliança, muitos fizeram ótimos comentários. De novo, por que eu faço esse programa? Por que eu sou tão interessado em religião? Eu, por exemplo, fui criado de forma muito religiosa na fé católica, a única verdadeira santa igreja católica e apostólica. Desculpa, pessoal. Mas também, eu acho que é a melhor maneira, na minha opinião, de se conectar com as pessoas e com a cultura. Eu sou fascinado por pessoas. Eu sou fascinado por quem elas são, no que acreditam. E eu não acho que seja possível realmente entender um povo, um grupo étnico ou até mesmo uma nação sem entender o Deus que eles adoram. A maioria dos meus amigos muçulmanos praticantes considera o Islã o mais importante em suas vidas. Então, como você pode afirmar que entende meus amigos muçulmanos sem conhecer Alá ou o profeta? E uma vez que você contextualiza a cultura e o povo através, sabe, da forma como eles se orientam pela religião e pelo que lhes foi ensinado de forma dogmática ou cultural durante o crescimento, aí sim você pode realmente ter uma noção de quem eles são. Então hoje não vai ser diferente, porque temos um tema muito fascinante. Vamos mergulhar na lenda, o original, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, o profeta no Islã, o Salvador no cristianismo e sabe simplesmente uma lenda para todos os outros e para onde ele foi em suas viagens naquela época. Você provavelmente sabe, Jesus nasceu em Belém, foi para Nazaré, passou por vários lugares diferentes na Judéia, certo? Talvez tenha sido isso que ouviu na escola dominical. A história é mais profunda, com detalhes que nem eu notava. Então vamos passar por tudo, incluindo até mesmo algumas descobertas arqueológicas modernas de ponta, textos antigos e uma boa dose de conspiração. Então esse episódio tem de tudo. Então vamos lá. Vamos direto para Belém, e isso está registrado no Evangelho de Lucas. E tudo começa no censo romano. Então está na tela. Você vê Belém embaixo. É ali que tudo começa para nosso garoto. Isso acontece sob o governo de Quirino na Síria. Mas isso apresenta um interessante enigma histórico logo de cara, já que a cronologia de Lucas parece entrar em conflito com o relato de Mateus. Colocando, você sabe, o nascimento de Jesus durante o reinado de Herodes, o Grande, que terminou entre 5 a.C. e 1 depois de Cristo. E a interseção dessa história administrativa romana com a narrativa bíblica nos dá o primeiro vislumbre da enorme complexidade de juntar eventos históricos antigos com os registros que ainda temos. Belém, só para constar, acho importante destacar, tem um significado profundo na tradição judaica antiga. Então, o profeta Miqueias, talvez você já tenha ouvido falar dele, se referiu a Belém como, abre aspas, pequena entre os clãs de Judá, mas a marcou como local profetizado do nascimento de um futuro governante. Só estou dizendo. Essa pequena cidade, a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, já garantiu seu lugar na história judaica como o berço do rei Davi.
Então isso é bem importante. Quero dizer, a Bíblia faz isso, a Torá, e muitos outros textos antigos, onde há todo tipo de profecias em que os estudiosos e profetas do passado meio que previam, apontavam para o futuro e diziam que isso iria acontecer. Claro, se o rei Davi é de Belém, é natural imaginar que Jesus, novo Davi de sua linhagem, também seja de lá. E Miqueias diz que vai ser o local de nascimento de um futuro governante, o que deve valorizar o imóvel, né? Tipo, se você está se mudando para um bairro, você tem que lutar com unhas e dentes para conseguir entrar em um bom bairro em Nova York. Imagina que você está se mudando para um bairro e o corretor de imóveis fala: tecnicamente o próximo rei vai nascer nessa área, então só fique atento a isso. Você entra numa loteria por um poder inimaginável, talvez até salvar o universo, só estou dizendo, acho que o corretor não comentaria. Tipo, planta aberta, condomínio, super fácil. E seu filho pode ser Jesus. Só digo que se fosse naquela época, faria isso. Viraria um programa da HGTV na hora. Enfim, evidências arqueológicas do final do 1º século a.C. e até do início do 1º século d.C. mostram uma comunidade agrícola estabelecida, pessoas lá apenas cultivando, criando algum gado. E embora o tamanho exato durante esse período dessa área de Belém ainda seja motivo de discussão acadêmica, há um certo debate, por assim dizer. O marco histórico mais tangível que temos hoje é a Igreja da Natividade. Ela foi construída em 326 d.C. sob o imperador Constantino e sua mãe, Helena. A igreja, uma das mais antigas em funcionamento contínuo no mundo inteiro, foi construída para marcar o local tradicional do nascimento de Jesus. Embora a estrutura em si, tenha sido construída cerca de 3 séculos depois dos eventos reais, certo? A identificação desse local na tradição cristã primitiva como local de nascimento é considerada suficientemente credível para justificar algum tipo de patrocínio imperial. O Evangelho de Lucas relata que, ao chegarem, Maria e José não encontraram lugar na hospedaria, como dizem algumas músicas. Lucas, capítulo 2, versículo 7, você pode conferir lá. Esse detalhe, mais uma vez, gerou um debate considerável sobre a natureza da hospedagem e como era a situação do Airbnb no século I em Belém. Arqueólogos dos tempos modernos, como você sabe, que voltaram lá, já analisaram isso. E nesse período, há evidências de que uma casa típica da Judéia frequentemente tinha espaço para hóspedes, geralmente quartos superiores ou algum tipo de anexo. E a palavra traduzida como estalagem vem de kataluma, em grego. Como está a minha pronúncia, Cristos? Nada mal, tudo bem, chega. Isso também pode se referir a um quarto de hóspedes em uma casa, sugerindo uma visão mais sutil que nosso entendimento tradicional de um ramadas. Provavelmente não era um ramada na época. Quer dizer, eu não sei, ninguém realmente sabe, mas parece mais provável que fosse uma kitnet, um lugar onde um cubano de 20 anos moraria com os pais, tipo uma casinha anexa. O contexto histórico da jornada é fundamental para entender seu significado, certo? Então esse foi um período de controle administrativo romano sobre a Judéia, com o poder imperial se estendendo até a vida cotidiana dos seus súditos por meio de mecanismos como, um censo e coisas desse tipo. De novo, se você estivesse sob esse tipo de ocupação pelos romanos, e fosse uma pessoa que vive na Judéia, você não teria necessariamente os mesmos direitos, por assim dizer, que um cidadão romano propriamente dito em Roma. Então, esse também é um momento crucial na história, porque é uma época de intensa expectativa messiânica entre a população judaica e os sumos sacerdotes da região. Há várias tradições proféticas apontando para Belém como um local de importância religiosa. Então, que rota você teria tomado para Belém durante esse momento crucial? Bem, é aí que recorremos ao Evangelho de Mateus. E isso nos fornece o único relato histórico de uma das jornadas mais misteriosas da história religiosa. Esta é a fuga de Jesus e sua família para o Egito. Então, de acordo com Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, um anjo apareceu a José em um sonho, avisando-o para fugir com Maria e Jesus para escapar da ira do rei Herodes. O que se seguiu foi uma jornada que mais tarde seria lembrada como uma das 7 dores de Maria dentro da tradição católica. Embora os detalhes históricos permaneçam, infelizmente, bastante escassos. Então, vamos examinar o que realmente sabemos sobre o clima político que motivou essa partida apressada. Você tem Herodes o Grande, que na minha opinião não é tão grande. O nome é meio enganoso. Quero dizer, se você precisa colocar o Grande no seu nome, provavelmente você é um babaca. Opinião polêmica. Alexandre o Grande. Quero dizer, acho que depende de quem você pergunta, né?
Se você perguntar ao povo de Alexandria que ele massacrou, acho que houve muita conversão e deixaram eles fazerem o que quisessem. Enfim, você entendeu meu ponto. Então, Herodes, o Grande, isso, você sabe, de novo, isso vem de fontes históricas contemporâneas que confirmam isso, era notório por sua brutalidade paranoica. Muitos déspotas e ditadores se tornam extremamente paranoicos. Stalin, por exemplo, era considerado o mais paranoico do mundo. Na verdade, Stalin morre porque ele testa seus homens. Ele está em seus aposentos, com guardas do lado de fora, e os está testando. E basicamente ele faz esses testes em que ele grita por ajuda, os guardas entram e então ele os pune por tentarem ajudar. Eventualmente, o cara sofre um ataque cardíaco. Ele grita por ajuda no quarto, mas os guardas se recusam a entrar porque já foram punidos antes. Então, você colhe o que planta. Mas ele era tão paranoico, ele dizia, não quero ninguém entrando no meu quarto, nunca, sob nenhuma circunstância. E foi isso que acabou matando ele. Então, Herodes, da mesma forma, era igualmente paranoico. O historiador judeu Joséfo documenta como Herodes executou vários dos próprios filhos e sua amada esposa Mariã, levando o imperador Augusto a supostamente dizer, abre aspas, era melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Isso é uma referência direta, como você pode imaginar, à observância de Herodes das leis dietéticas judaicas, enquanto ele basicamente não tinha nenhum escrúpulo em matar os próprios filhos. Esse contexto é importante pois dá credibilidade ao relato de Mateus sobre a fuga urgente da família para fora da jurisdição de Herodes. A presença de comunidades judaicas no Egito nesse período é bem documentada, especialmente em Alexandria e no delta do Nilo. Evidências arqueológicas e muitos escritos contemporâneos confirmam assentamentos judaicos substanciais nessa área nessa época, tornando o Egito um refúgio lógico para uma família judaica buscar segurança. Vale ressaltar que o relato bíblico não especifica qual comunidade egípcia acolheu a Sagrada Família, nem a duração da estadia ou outros detalhes relevantes. Mateus diz, ele ficou lá até a morte de Herodes. Vamos pausar um instante para uma ótima notícia. O acampamento da religião agora tem produtos. Temos camisetas incríveis como esta que você vê aqui e esta outra. Temos bonés. Todos os tipos de estampas muito interessantes, não só para o cristianismo, no qual fui criado, mas para todas as religiões. Hinduísmo, sikhismo, islamismo, judaísmo, mormonismo. Na verdade, eu não sei se temos uma camiseta do mormonismo, mas talvez a gente possa trabalhar nisso se tivermos algum santo dos últimos dias querendo comprar. De qualquer forma, você pode conferir tudo aqui neste link. Também vamos deixar o link na descrição e nos comentários. Garanta já o seu e que a paz esteja com você. Pessoal, não pulem, pois estou na estrada e vem aí a leitura de anúncio mais rápida do mundo. Vou estar em Buffalo, Raleigh, Poughkeepsie, Portland, Oregon, Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadélfia, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. Incluirei também Toronto, Montreal, Washington, D.C. e outras datas. Confira tudo em tmarcagon.com. As datas estão na descrição e possivelmente nos comentários do episódio. Venha me ver na turnê, venha conversar. Depois do show, vou ficar por lá com todo mundo. Venha apertar minha mão ou me chamar de idiota. Estarei lá. Além disso, vou apresentar meu show de stand-up de 1 hora. Estou muito orgulhoso desse material. Estou muito animado para compartilhar isso com vocês. E significaria muito se todos pudessem comparecer. O que vestir para um show da turnê? Acesse campgoods.co. Temos produtos da Camp. Bonés, moletons, camisetas. Muitos itens estão fora de estoque. As vendas estão ótimas, mas vamos repor todos os tamanhos. Aproveite para garantir os produtos e as roupas mais legais do mundo dos podcasts. O site será atualizado regularmente. Se for a um show, gostaria de ver você com as peças que vendemos online. Até lá! Vamos voltar ao show. Embora houvesse rotas tradicionais entre a Judéia e o Egito, como a antiga Via Maris, ou Caminho do Mar que ligava o Egito a vários territórios do norte, não podemos afirmar com certeza qual caminho a família seguiu. A Via Maris, bem documentada em registros arqueológicos e tudo mais, teria fornecido uma rota possível, mas afirmar qualquer itinerário específico vai muito além de qualquer tipo de evidência histórica ou, você sabe, bíblica. O que sabemos pelas descobertas arqueológicas é que esse período teve muito movimento e comércio entre a Judéia e o Egito, tornando a viagem desafiadora, mas totalmente viável e possível mesmo naquela época. Mateus apresenta essa viagem como o cumprimento de uma profecia do livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Citação: Do Egito chamei meu filho. Essa conexão com as escrituras teria um significado profundo para o público claramente judeu de Mateus, fazendo um paralelo deliberado com a narrativa do Êxodo.
E evidências arqueológicas desse período indicam conexões culturais e religiosas contínuas entre judeus na Judéia e no Egito, sugerindo que esse tipo de paralelo, esse paralelo bíblico, por assim dizer, teria ressoado com muitos dos leitores daquela época. A realidade histórica dos refugiados judeus buscando segurança no Egito durante períodos de agitação política também é muito bem documentada, certo? Quero dizer, Jesus, Maria e José não foram os únicos, e não há evidência arqueológica específica da família de Jesus entre eles. Então sim, quero dizer, se pudéssemos mostrar o mapa de novo, eu realmente ficaria curioso para ver qual que é a distância. Então isso é... Ah, A Galileia está bem ali, temos Nazaré, e então você tem que descer até Jerusalém, Belém, e o Egito fica logo ali embaixo. É uma bela caminhada, especialmente naquela época, sem ar-condicionado ou mercadinho. Tinha que ir a pé mesmo. Agora chegamos a Nazaré. Esse lugar é engraçado, na verdade é hilário. Tem um versículo na Bíblia em que falam sobre Jesus de Nazaré. E os caras olham uns para os outros e dizem: que coisa boa já saiu de Nazaré. Tipo, é engraçado mesmo. É como se fosse Jesus de Toledo. Você pensa, o Salvador é de Toledo, Ohio, e acha, claro, por que não? Então, em 2009, uma arqueóloga chamada Yardena Alexan fez uma descoberta que transformou nossa compreensão de Nazaré no primeiro século. Então, sob um convento moderno, a equipe dela descobriu o que a autoridade de antiguidades de Israel confirmou ser uma casa do primeiro século, e não era uma estrutura grandiosa. Não estamos falando de uma mansão cheia de cômodos e coisas do tipo. Esta é apenas uma moradia modesta com um pequeno cômodo, um pequeno pátio escavado na rocha calcária. Embora não possamos afirmar definitivamente que Jesus visitou esta casa específica, isso nos dá uma ideia do tipo de lar que ele provavelmente conheceu ao lado da mãe e do pai. Então, como a própria Alexandra observou, este pode muito bem ter sido um lugar com o qual Jesus e seus contemporâneos estavam familiarizados. Novamente, essas são cidades bem pequenas. Esqueça tudo o que já viu na arte religiosa. A Nazaré do primeiro século não era a cidade movimentada das representações tradicionais. Evidências arqueológicas indicam uma população de 200 a, no máximo, 400 pessoas. Quero dizer, quando Natanael pergunta, em João capítulo 1, pode vir algo bom de Nazaré, ele não está apenas sendo, sarcástico. O registro arqueológico confirma, é uma cidadezinha insignificante com apenas 400 pessoas, é muito pequena. Então Nazaré era minúscula, mesmo para os padrões antigos. Todo o assentamento era menor do que uma turma de formandos do ensino médio. Quantas pessoas se formaram no seu Cristos? 4.000 era uma turma grande. Essa era a sua turma de formandos? Não, 4.000 alunos na turma. Então, teoricamente, 1.000. Veja, é isso que estou dizendo. As pessoas que se formaram com você pensam, foi menos da metade disso. Isso é loucura. Então, às vezes você vê essas imagens de Jesus em Nazaré e tem, burros e todas essas coisas. Quero dizer, provavelmente tinha um burro. Era só a Suzy gorda da rua de cima. Nem era um burro de verdade, só uma garota. É loucura. Dá pra pensar assim, colocando nessa perspectiva. Então, muitas das escavações recentes revelaram meio que uma rede de pequenas moradias, terraços agrícolas, algumas cavernas de armazenamento, formando um quadro desse tipo de comunidade agrícola modesta, por assim dizer. E as evidências arqueológicas nos contam uma história muito interessante sobre, a vida cotidiana de um cidadão nazareno comum. Eles eram principalmente agricultores e artesãos. As escavações revelaram lagares, prensas de azeite e silos de armazenamento no calcário. Essas descobertas se alinham com os evangelhos, que descrevem José como carpinteiro, chamado de tekton em grego, termo que significa artesão ou construtor, mas geralmente aceitam que ele era carpinteiro. As pedreiras de calcário e cavernas perto de Nazaré forneciam muitos materiais para esse tipo de construção. Uma das descobertas mais significativas do primeiro século são essas, conhecidas como mikvah em hebraico. E este é um banho ritual esculpido na rocha. E esses ainda são usados em muitas comunidades judaicas até hoje. E essa descoberta é crucial, porque novamente ela fornece essa evidência física da observância religiosa judaica em Nazaré nessa época. Então, de acordo com a lei judaica, os mikvot, que é o plural de mikvah, eram essenciais para manter esse tipo de pureza ritual. A presença desses banhos construídos com degraus e um sistema de coleta de água mostra que, apesar do pequeno tamanho de Nazaré, essa era uma comunidade profundamente comprometida com essa prática religiosa judaica. E talvez o elemento mais revelador seja o que os arqueólogos não encontraram.
Sem edifícios públicos, sem ruas pavimentadas, sem sinais de arquitetura helenística ou romana, nada disso. Como observa o arqueólogo Ken Dark em sua pesquisa, Nazaré parece ter sido um assentamento judeu intencionalmente conservador que manteve seu isolamento cultural. Apesar de estar a apenas alguns quilômetros dessa cidade greco-romana movimentada de Séforis. E as evidências arqueológicas desafiam nossas suposições sobre o ambiente inicial de Jesus, certo? Em vez de crescer nesse tipo de ambiente cosmopolita, ele passou seus anos de formação em uma vila judaica tradicional que parecia quase resistir à cultura helenística ao redor. E esse contexto, eu acho, adiciona algumas camadas e meio que aprofunda nossa compreensão de quem foi Jesus. Acho que isso contextualiza o ministério dele depois, quando cruzava repetidamente barreiras culturais e religiosas, surpreendendo muitos contemporâneos. Mas quem sabe, talvez eu esteja pensando demais nisso, né? Um artesão habilidoso saiu a alguns quilômetros da movimentada Séforis, esculpiu seu cantinho no calcário, fez um pequeno banho e chamou de lar. É possível. Às vezes, a razão para o surgimento de uma cidade pequena é só um jovem querendo seu próprio espaço. Nesse caso, esse desejo de independência pode ter mudado o curso da história para sempre. Vamos seguir em frente, certo? Batismo no deserto com João Batista. Os evangelhos indicam um local específico no Rio Jordão para o batismo de Jesus, mas atualmente 2 lugares disputam esse reconhecimento. Pelo reconhecimento desse momento crucial, você tem o Almáquidas na Jordânia e o Casr al-Yahud na Cisjordânia. A existência desses locais concorrentes nos oferece uma janela interessante para entender como a história, a arqueologia e as evidências desses momentos notáveis se cruzam nos documentos históricos e nas tradições. E nos ajudam a entender a forma como realmente reverenciamos esses tipos de locais. Então, Almagdas, que significa lugar de imersão em árabe, forneceu evidências arqueológicas significativas. As escavações revelaram uma igreja bizantina datada do século V ou VI d.C., completa com colunas de mármore, pisos de mosaico e um sistema de água conectado ao rio. Na verdade, é a Unesco, que é como um órgão governamental responsável por declarações desse tipo, declarou esse lugar como patrimônio mundial. Observando piscinas batismais, cavernas e sistemas de coleta de água, em conformidade com muitos relatos dos primeiros peregrinos cristãos. E a descrição escrita mais antiga vem de Teodósio, por volta de 530 d.C., que menciona especificamente uma igreja marcando o local onde se acreditava que Jesus havia sido batizado. Mas do outro lado do rio, você tem Casr al-Yahud, que também apresenta algumas evidências convincentes. Escavações arqueológicas revelam múltiplas camadas de estruturas religiosas, incluindo os restos de um mosteiro da era bizantina. E o local, e a localização do local está alinhada com muitas das descrições bíblicas de estar perto de Betânia, além do Jordão. Isso está no livro de João. Embora seja importante notar que a localização exata dessa antiga Betânia, novamente, é debatida entre os estudiosos, como você pode imaginar. A Autoridade de Antiguidades de Israel documentou a atividade contínua de peregrinos neste local desde pelo menos o século IV d.C. Então, após o batismo, os registros dos evangelhos mostram o retiro de Jesus para o deserto por 40 dias. E levantamentos arqueológicos do deserto da Judéia identificaram inúmeros locais que foram habitados durante o primeiro século d.C. Isso inclui cavernas, assentamentos usados por diferentes grupos religiosos, incluindo em especial os judeus essênios. Essas pessoas preservaram os manuscritos do Mar Morto. Então, a descoberta desses manuscritos do Mar Morto e as escavações de Qumran forneceram um contexto muito importante sobre as práticas religiosas e os assentamentos da região durante a época de Jesus. Mas é importante notar que não podemos identificar definitivamente locais específicos desse período da história. Mas as evidências arqueológicas, tanto dos locais de batismo quanto da região selvagem ao redor, nos ajudam a entender o tipo de ambiente histórico desses eventos. Então, o Rio Jordão, por exemplo, mudou de curso e o próprio leito do rio realmente mudou ao longo dos séculos, e o nível da água diminuiu significativamente. Mas esses estudos geológicos nos ajudam a reconstruir o curso do rio no primeiro século. Ambos os locais concorrentes de batismo produziram cerâmica e moedas do período romano. Novamente, todos os tipos de artefatos diferentes que meio que confirmam que havia atividade humana na área durante a época de Cristo.
A região desértica preserva inúmeras trilhas da era romana e pequenos assentamentos, mostrando como até mesmo essas áreas desoladas sustentavam essas comunidades religiosas e até mesmo a vida civil comum. Então, eu não sei. Eu adoraria ver um mapa aqui mesmo só olhando para um mapa aqui, quero dizer, eles estão tão próximos. Eles basicamente estão exatamente no mesmo lugar, certo? Tipo, eles estão em lados opostos do rio. Vamos lá, cara. Você só tem que dizer, tudo bem. É a mesma coisa, né? Sim. Quero dizer, tipo, se eu fosse atropelado por um carro na rua e você perguntasse onde você foi atropelado, eu diria bem no meio da rua. Eles perguntariam, foi deste lado ou do outro? E você responderia, foi na rua? É loucura. Acho que ambos estão certos. Vou dar o ponto para os dois. Vão dividir. Se alguém ficar com a parte de cima, vou dividir ao estilo do rei Salomão. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você curte o acampamento Gagnon ou Religion Camp, temos novidade, pois vamos lançar o acampamento de História. Este é o canal para explorarmos temas interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas interessantes. Provavelmente estudou sobre eles na escola de forma entediante, mas aqui será diferente. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Aproveite e nos dê uma avaliação alta porque isso realmente ajuda o programa. Imagine, você está a 9 metros abaixo da terra, cavando solo congelado com colheres e pratos do refeitório, enquanto guardas nazistas patrulham acima. Um movimento errado, uma pedrinha solta e acabou. Mas nessa noite de 1944, 76 prisioneiros aliados tentariam o impossível, cavando túneis rumo à liberdade na maior fuga de prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial. Séculos antes, numa câmara de pedra fria, uma jovem de armadura enfrentou seus acusadores. Seu crime: liderar exércitos, falar com anjos e ousar desafiar os homens mais poderosos da Europa. O julgamento de Joana d'Arc se tornaria um dos momentos mais infames da história. Estas são duas histórias deste dia na história. Newsletter com eventos fascinantes do passado direto na sua caixa de entrada, guerras épicas, rebeliões religiosas, mistérios antigos e maravilhas modernas. Não perca nada da história. Escaneie o QR Code ou clique no link na descrição para se inscrever no Hoje na História. Então isso agora nos leva à Galileia. Muitas evidências arqueológicas da Galileia oferecem insights interessantes sobre a paisagem onde Jesus estabeleceu seu ministério. Então, os vestígios de Cafarnaum, esses podem ser os mais impressionantes. Inclui as pedras de fundação de basalto de uma sinagoga do primeiro século, sob uma estrutura posterior de calcário. Então, de acordo com os relatos dos evangelhos, essa pequena cidade à beira de um lago se tornou a principal base de operações de Jesus depois que ele deixou Nazaré. Os arqueólogos descobriram, você sabe, essa vila extensa, incluindo o que muitos estudiosos mais tarde identificam como a Casa de Pedro, uma estrutura que depois foi convertida em igreja na era bizantina. Então, a questão desse lugar conhecido como Caná é que aqui Cristo realiza seu primeiro milagre. E a localização real desse milagre é meio que um quebra-cabeça arqueológico muito estranho e fascinante. Então, você tem dois principais candidatos que surgem das escavações. Você tem Khirbet Qanna e Kafir Qanna. Em Khirbet Qanna, os arqueólogos descobriram um vaso de pedra do primeiro século e instalações para a produção de vinho. Enquanto em Kafir Qanna, que era tradicionalmente considerado o candidato mais forte. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, isso coloca o milagre das bodas aqui. E evidências arqueológicas confirmam que ambos os locais eram habitados na época de Jesus, porém a localização exata ainda é motivo de debate. Seria incrível se você se casasse lá até hoje, né? Para quem não conhece, obviamente tem o milagre no casamento de Caná, onde você sabe Cristo transforma água em vinho. Se esse fosse um local de casamento hoje, ia bombar. É até uma boa ideia. Eu me casar seria realmente um milagre, mas acredito em Jesus Cristo. Mas até para ele, será que Deus pode mover uma pedra tão grande que nem ele conseguiria? Talvez você seja uma pedra que ele fez grande demais. Vamos ter que ver, mas eu estarei lá. Eu vou ser o primeiro da fila.
De qualquer forma, a descoberta das ruínas de Betsaida. Isso foi descoberto em Et Etal, perto do Mar da Galileia, na margem norte, e revelou uma vila de pescadores que se transformou nessa cidade helenística romana. E as escavações descobriram implementos de pesca, âncoras e, você sabe, instalações de processamento de peixe, todo esse tipo de coisa que confirma a descrição dos evangelhos sobre o caráter desse lugar. O local também possui, você sabe, templos, áreas residenciais e um sistema de portões da cidade, sugerindo que era potencialmente ainda mais desenvolvido do que se pensava anteriormente. As distâncias entre esses locais dão mais perspectivas sobre o território que o ministério de Jesus abrangia. De Cafarnaum até Betsaida são aproximadamente 5,5 milhas ao longo da margem do lago. Levantamentos arqueológicos encontraram estradas romanas ligando esses povoados, inclusive partes da Via Maris, rota comercial que passava pela região citada. A descoberta dessa rede de estradas mostra como Jesus e seus seguidores podiam se deslocar eficientemente entre pequenas vilas povoadas. O viajante do primeiro século andava cerca de 20 a 25 km por dia, então a maioria das viagens entre cidades da Galileia podia ser feita em um único dia. E o próprio Mar da Galileia, ao redor do qual muitos desses assentamentos, e você sabe, vilarejos se agrupavam, desempenham um papel crucial na conexão dessas comunidades. Restos arqueológicos de portos, barcos de pesca, incluindo o notavelmente preservado barco de Jesus do primeiro século, descoberto em 1986. E também essas fábricas de processamento de peixe demonstram como esse lago era importante para a vida da região. Ele praticamente sustentava toda a região. E a natureza compacta da região, combinada com a rede de estradas e as conexões marítimas, explica como os ensinamentos de Jesus puderam se espalhar rapidamente por essa área conhecida como Galileia. Talvez o elemento mais fascinante das viagens de Cristo seja sua jornada pelos territórios de Tiro, Sidon e Cesareia de Filipe. Isso representa uma parte bem estranha do ministério dele que eu nunca tinha considerado. Então, o Evangelho de Marcos e seu camarada meio que registra a viagem dele para a região de Tiro e Sidon, que eram essas grandes cidades fenícias com uma população pagã. E de novo, quando eu digo pagão, eu só quero dizer pessoas que acreditavam, sabe, possivelmente em politeísmo ou em muitos deuses diferentes. Acho que hoje em dia, pagão tem quase uma conotação satânica, mas normalmente eram apenas não-judeus da região que adoravam uma série de deuses diferentes, meio que um panteão de deuses. Você pode pensar dessa forma. E as escavações arqueológicas dessa época revelam que existiam esses centros urbanos sofisticados durante o primeiro século. Enquanto isso, Tiro era famosa pela indústria de corante roxo, que tornou os fenícios muito conhecidos. E as extensas redes comerciais de Sidon, você sabe, estão bem documentadas não só pelos relatos de historiadores e responsáveis pelos registros da época, mas também pelos vestígios materiais que encontramos hoje. Mas as ruínas de Cesareia de Filipe, conhecida hoje como Bânias, oferecem evidências impressionantes do cenário religioso da região. Então, há escavações que foram feitas recentemente que descobriram os restos de um grande templo dedicado a Pan e ao, você sabe, culto imperial, uma espécie de culto aos deuses romanos. Isso foi construído por Herodes Filipe no primeiro século. E o local apresenta vários pequenos nichos esculpidos na face do penhasco que antigamente abrigavam estátuas e até mesmo uma enorme plataforma de templo que teria dominado a paisagem quando Jesus realmente esteve lá. De acordo com Mateus capítulo 16, foi aqui, à sombra desse centro religioso pagão, que Pedro fez sua famosa declaração sobre a identidade de Cristo. Os registros arqueológicos mostram novamente a vasta rede de comércio ligando essas regiões já no primeiro século. Estradas da era romana, e você sabe, essas diferentes estações de parada que foram descobertas, indicando esse tráfico e comércio regular entre os territórios judaicos e gentios da época. Escavações novamente mostram moedas, cerâmicas e todos os tipos de artefatos diferentes que, você sabe, são consistentes com esse tipo de intercâmbio cultural. E apesar dessas diferentes fronteiras, parece que havia relações comerciais amistosas entre eles. E essa evidência desafia a noção desses tipos de estados rígidos e separados, você sabe, judeus e gentios nessa região do primeiro século, que muitos historiadores antigamente costumavam acreditar. E muitas fontes contemporâneas, novamente, fontes da época da vida e morte de Cristo, incluindo Joséfo, descrevem esses territórios do norte como zonas multiculturais onde judeus, fenícios, gregos e sírios interagiam regularmente. Achados arqueológicos também apoiam esse quadro, revelando inscrições multilingües e muitos estilos arquitetônicos diferentes e artefatos religiosos variados,
tudo dentro do mesmo tipo de assentamento e território. E a descoberta de itens religiosos, tanto judaicos quanto pagãos, em uma mesma residência. Novamente, isso sugere que havia algum tipo de interação regular entre diferentes grupos culturais e que, apesar das restrições religiosas desses dois grupos diferentes, havia algum tipo de intercâmbio cultural comum. E os vestígios de muitos desses antigos portos em Tiro e Sidom, junto com as rotas comerciais que os conectavam a Cesareia de Filipe e ao coração da Galileia, demonstram como essas diferentes regiões eram tão economicamente interdependentes nessa época. Novamente, a arqueologia moderna mapeou extensas redes de estradas, mostrando que todos esses lugares estavam conectados, mesmo na época de Cristo. Talvez uma das características mais famosas do ministério de Cristo seja um pequeno artefato conhecido como Poço de Jacó, que ainda é acessível hoje na cripta de uma igreja ortodoxa grega em Nablus. Ele é um dos poucos locais onde podemos dizer com razoável certeza que este é o lugar real onde Cristo esteve. Escavações arqueológicas confirmam que este local tem sido usado continuamente desde pelo menos o início do período romano, tornando um dos raros locais que possuem uma conexão física com um evento específico do Evangelho. A profundidade do poço é medida em cerca de 41 metros, o que novamente corresponde às descrições antigas e demonstra o tipo de engenharia sofisticada desses primeiros sistemas de água. Os vestígios arqueológicos no Monte Gerizim, ali perto, contam uma história fascinante da vida religiosa dos samaritanos. Escavações descobriram as ruínas desse enorme complexo de templos, destruído por João Hircano por volta de 111 ou 110 a.C. E a dimensão desses vestígios, incluindo mikvahs, banhos rituais, prédios administrativos e o enorme templo. Demonstrou que a comunidade samaritana não era uma seita insignificante, mas sim um grupo religioso poderoso com seu próprio centro cultural sofisticado. E a descoberta de milhares de moedas e inscrições no local revelou esse tipo de comunidade rica e organizada. Então, as relações entre judeus e samaritanos no primeiro século eram meio complicadas. Então, novamente, esse historiador de quem falamos antes, Joséfo, documenta confrontos violentos entre essas comunidades, incluindo um incidente em que samaritanos espalharam ossos humanos no templo em Jerusalém para profaná-lo. Evidências arqueológicas mostram que ambos os grupos mantinham banhos rituais separados, sistemas de água, centros religiosos e templos, evitando deliberadamente o uso compartilhado. No entanto, paradoxalmente, evidências cerâmicas e de moedas sugerem que interações econômicas regulares entre as comunidades ainda ocorriam. Meio que mostrando que, o preconceito e a antipatia acabam sendo limitados quando, entra um pouco de dinheiro na jogada. Esses antigos sistemas de água em Samaria mostram uma engenharia muito sofisticada. Existem levantamentos do terreno que foram mapeados para mostrar aquedutos, cisternas e poços que sustentaram grandes populações de pessoas por meio desse gerenciamento de água. E esses tipos de sistemas muitas vezes cruzavam muitas das barreiras religiosas e étnicas que foram erguidas, certo? Porque as mesmas nascentes e aquíferos serviam a todos. A água não se importa com quem você é. Assim, tanto judeus quanto samaritanos dependiam dessas fontes, o que cria uma contradição entre a separação teológica e a vida prática em que ambos precisavam uns dos outros. Escavações recentes mostram como essas comunidades criaram um acordo de compartilhamento de água. Então, temos evidências do período romano mostrando que Samaria estava longe de ser uma região atrasada, certo? Escavações em Sebastia, que você sabe, é a antiga Samaria, revelaram uma cidade cosmopolita com arquitetura grega, romana e também local. E os arqueólogos de hoje sugerem que, apesar dessa tensão religiosa, a região funcionava como uma ponte econômica e cultural crucial entre a Judéia e a Galileia. Acho que entender o contexto histórico é fundamental para voltarmos ao Evangelho de Lucas e contextualizarmos a parábola do bom samaritano, conhecida por muitos. E novamente Jesus usa essa parábola como uma forma de responder à pergunta de um homem sobre quem é o seu próximo e a quem ele deve demonstrar bondade. E ele enfatiza que, o verdadeiro amor ao próximo transcende essas barreiras sociais e étnicas, certo? E que, na história, há um viajante que é espancado e deixado quase morto por esses ladrões, e um sacerdote e um levita, ambos figuras religiosas dentro da comunidade, passam por ele sem ajudar. No entanto, é justamente um samaritano, um membro desse grupo, que, tradicionalmente está em conflito com os antigos judeus. Ele para ajudar, cuida dos ferimentos do homem e, paga pelo tratamento dele.
A mensagem central é que compaixão e misericórdia devem ser dadas a quem precisa, pois elas também podem ser oferecidas a você quando você precisar. E isso nos leva à jornada final de Cristo. Então, Jerusalém durante a Páscoa no primeiro século era simplesmente um barril de pólvora de tensão religiosa e política. Mais uma vez, os arqueólogos descobriram que o Monte do Templo e as áreas ao redor revelam como a cidade chegava várias e várias vezes à sua população normal durante esses festivais, essas grandes festas religiosas. E essas escavações recentes do primeiro século meio que mostram a rede de ruas, especialmente ao longo da rua em degraus perto do tanque de Siloé, mostram como os peregrinos teriam subido até o templo. Essas ruas construídas por Herodes, o Grande, e mantidas por Pôncio Pilatos foram projetadas para suportar essas multidões enormes, embora talvez não o tipo de multidão que em breve você sabe acompanharia Jesus. O tanque de Betesda, descoberto no século IX, fornece meio que uma confirmação arqueológica do relato do Evangelho. Então você tem essas 5 estruturas, tipo varandas cobertas, que são descritas em João, capítulo 5, e isso corresponde exatamente aos vestígios arqueológicos, especialmente no tanque de Siloé, descoberto em 2004, que revela as características exatas descritas nos textos antigos. As descobertas incluem os degraus originais onde as pessoas se reuniam, o banho ritual ou purificação e o sistema de água ligado a uma nascente local. O Monte das Oliveiras, na verdade, é outra peça crucial dessa evidência arqueológica do primeiro século e dos costumes de sepultamento judaicos do povo daquela época. Então, as escavações descobriram milhares de túmulos da época, esses banhos rituais e prensas de azeite que demonstram a importância da área. Então, algumas das descobertas mostram isso. Essa colina era um importante ponto de encontro para os peregrinos que entravam em Jerusalém, oferecendo uma vista linda e dramática do templo. Da mesma forma que Jesus teria tido quando, você sabe, ele chorou sobre a cidade, de acordo com o relato de Lucas. Betânia, localizada perto do Monte das Oliveiras, na encosta leste, revelou camadas de história através desta investigação arqueológica. Embora muitos dos túmulos da era bizantina sejam posteriores à época de Jesus, as escavações descobriram estruturas domésticas do primeiro século e até algumas cavernas funerárias que correspondem à descrição do vilarejo nos evangelhos. O registro arqueológico indica que era uma comunidade pequena, mas próspera, sustentada principalmente por peregrinos e pessoas que iam lá para grandes eventos. A evidência arqueológica mais forte vem do próprio Monte do Templo. As enormes pedras do muro ocidental, o banho ritual recentemente escavado perto dos degraus do sul e os destroços da destruição do templo no ano 70 d.C. atestam os acontecimentos tumultuados daquele período. Essas descobertas, mais uma vez, podem dar um contexto de por que entrar em Jerusalém durante a Páscoa era perigoso, certo? A cidade não estava apenas lotada, mas cheia de todo tipo de fervor religioso e político contra o domínio romano. Tudo centrado no templo que Herodes havia reconstruído. Então, isso é basicamente tudo o que sabemos a partir do relato bíblico. Isso não vai entrar nessa ideia dos Mórmons de que Jesus foi para a América. Ou talvez algumas outras pessoas que sugerem que Jesus realmente foi para a Índia durante seus anos mais jovens, porque é muito difícil conseguir qualquer tipo de evidência documentada que apoie esse tipo de afirmação. O mormonismo eu não conheço tão bem, para ser honesto com você. Esse seria um ótimo tema para um episódio que eu adoraria explorar. Por que eles acham que Jesus veio para a América? Vamos fazer uma pesquisa rápida. Então, pelo que vejo, a explicação mórmon vem do próprio livro de Mórmon, que diz que depois da ressurreição de Cristo, ele apareceu para pessoas na América. É mais ou menos isso? Exatamente. A gente precisa se aprofundar nisso. Porque quem sou eu para dizer que não foi isso que aconteceu? Sabe o que quero dizer? Eu acredito que Jesus ressuscitou, voltou dos mortos. Será que ele pode ter dado um pulo na América? Acho que vou ter que mergulhar nisso para descobrir. Talvez vire tema de novo episódio. Fico curioso, o que vocês acharam? O que vocês pensam sobre as viagens de Cristo? Ele foi para a Índia? Ele veio para a América? Ou ele ficou só naquela regiãozinha do Oriente Médio que a gente conhece hoje? Tenho curiosidade de saber. Me contem o que vocês acham. Deixem um comentário aqui embaixo. E olha, um salve para todo mundo que ajudou Jesus a escapar do rei Herodes e tudo mais. Ele ficou um tempo no Egito. Um salve para esse pessoal. Eles merecem um pouco mais de respeito por isso. E se você tiver alguma sugestão para um vídeo futuro ou um tema que gostaria de ver, talvez algo sobre a sua fé, talvez alguma coisa obscura sobre a fé de outra pessoa que você não entende, ou qualquer outra coisa de qualquer religião, de qualquer época do mundo, eu adoraria saber. Escreva nos comentários, eu vou ler todos eles. E esse foi mais um episódio do Religion Camp. Que a paz esteja com você.
Se você chegou até o final deste episódio, você é claramente alguém que entende que por trás de cada evento histórico existe uma verdade mais profunda esperando para ser descoberta. Você é o tipo de pessoa que sabe que a verdadeira história é mais fascinante do que qualquer ficção, e nós realmente apreciamos isso em você, vou ser honesto. É exatamente por isso que eu pessoalmente convido você a se inscrever no Today in History, nosso boletim informativo gratuito que vai além da superfície dos eventos históricos. Nós mergulhamos nas histórias que os livros didáticos nunca contaram para você, nos segredos que desafiam o rumo das nações e nas histórias esquecidas que merecem ser lembradas. Vamos seguir nessa jornada juntos. Leve a conversa dos fones para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição. Today in History, porque todo dia guarda um segredo esperando para ser revelado. Obrigado por fazer parte da nossa jornada histórica. Até a próxima.